Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E eu não tenho inimigos. Maravilha, Estranho, seja bem-vindo ao 175º Mangá ao Quadrado, tudo bem com você? Bem, você? Tô ótimo, passou bem a semana? Na medida do possível, sempre. Na medida do possível. Como já avisado, este vai ser um mangá enquadrado. Sim. De Farmland Saga, de Vinland Saga, correto? Exatamente. Mangá enquadrado pra quem nunca esteve no podcast antes, está chegando aqui pela primeira vez, ou já chegou antes e nunca tinha visto um programa desse tipo. Mangá enquadrado é quando nós pegamos um mangá por completo, ou neste caso um arco do mangá, Sim. E discutimos ele por completo com spoilers, né? Com spoilers, então vai ter spoilers logo de cara. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou falar daqui a pouco é um spoiler. Fortíssimo, então. Forte, tipo, um dos mais interessantes da história. Se você não leu Vinland Saga, não escute esse podcast. E você não tem desculpa pra não ter lido, porque Vinland Saga já está saindo no Brasil. Inclusive o arco que vamos falar aqui já terminou de sair no Brasil também. Exato, pelo menos nas grandes cidades. Aí cada um caça do jeito que quiser. Exato. Mas quem quiser ler do volume 7 ao 14, né? Mas, do 8, né? Do 8 ao 14. Do 8 ao 14, mas tem que ler tudo. Não adianta só ler essa parte, né? Então, exatamente. Nem adianta. Leia o Vinland Saga, venha escutar esse podcast, porque vai começar os spoilers agora, beleza? Beleza. Vamos direto de cabeça, então, mas acho que antes de comentar do Farmland Saga ao todo, é muito interessante a gente comentar o estopim, né? Que levou a essa grande saga, que foi a morte do Askeladd no volume 8, que começa toda essa saga, né? Exatamente, que é o final do prólogo. Que é o final do prólogo, né? Fim do prólogo, tem. Exatamente. Fantástico, né? Eu acho que é uma das cenas mais fortes do mangá pra mim. Eu, inclusive, não na época, mas quando eu terminei de ler essa saga, eu escrevi um post no blog sobre, acho que eu vou até linkar, o quão interessante que eu acho toda essa reviravolta. O que você acha? O arco que a gente vai comentar agora, ele vai justificar tudo que passou até então. Mas Vinland Saga sempre, pelo menos na época que eu fui indicado a ler essa obra, há muito tempo atrás, sim, ela era vendida como, olha, uma história de vikings, Sim. Nossa, um mangá sem nem violência, como um viking tem que ser. E foi assim, por 8 volumes, né? E meio que, talvez até um pouquinho fantasioso, né? Eu lembro que a página que me vendeu esse mangá foi a do cara lá socando o cavalo. E aí o Thorfinn sai voando. Quando eu li essa página, nossa, quero ler esse mangá. E realmente era vendido como uma história de violência de vikings. Todo mundo tem aquela ideia de vikings bravos, né? Sim. E eu acho que essa reviravolta na história é interessante justamente por causa disso. Mas especificamente a morte do Askeladd, eu lembro que foi um choque muito grande pra mim, porque todo o mote da história até então era tipo, o Thorfinn tem que matar esse cara, sabe? Sim. Uma hora ou outra o Thorfinn vai matar esse cara. Tipo, é óbvio que isso vai acontecer. E o cara ser morto pela mão de outro personagem é uma... Você não espera isso, sabe? Porque quebra totalmente o arco do personagem. O que ele vai fazer agora? Pra que rumo a história vai seguir? Você não tem a mínima ideia, né? Você e o Thorfinn, principalmente, né? Acho que essa que é a grande magia, inclusive. Sim. Porque o autor, ele plantou totalmente essa história desde o começo e foi levando a acontecimentos que resultaram na situação em que o Askeladd precisava matar o rei, né, nesse volume 8. Não foi gratuito também, tinha todo um envolto político em volta disso, né? Sim, exatamente. Então tinha sido toda uma construção até ali, e aí a situação em que estava exigia que o Askeladd fizesse o que ele fez, e a situação em que o Askeladd ficou exigia que o Canute fizesse o que ele fez. O Knut, né? Em português tá Knut, né? Eu vou falar Canute porque eu tô acostumado da versão errada. E eu concordo com você, justamente a magia é você meio que tá em sintonia junto
com o Thorfinn nesse momento, porque você não sabe qual o rumo que o mangá vai seguir, e o Thorfinn não sabe qual o rumo que a vida dele vai seguir, o que ele faz a partir de agora, né? Sim. A vida inteira dele era sobre a vingança e sobre matar as pessoas, e agora desapareceu. Exatamente, né? Emblematicamente representada naquela página em que ele olha pro Knut, depois do Askeladd morrer, olha com aquela cara de vazio. Morte, vazio. Ele não tem, sabe? Perdeu o norte da vida dele, sabe? Ele teve o pai morto por esse cara e ele sumiu da vila dele quando ele era uma criança. O único vínculo que ele tinha nessa vida era a vingança de matar esse cara, sabe? Então, ele foi tirado dele. Tiraram dele, ele não tem mais isso. E você até pode pensar, sei lá, por que ele não voltou pra casa, né? Porque ele não foi... Tipo, primeiro que pegaram ele como escravo, mas também, tipo, ele poderia ter pra casa, voltado pra vila a qualquer momento antes. Ele não estava sendo preso por aquela vila, ele não era um escravo. Ele vivia a partir daquilo. E, querendo ou não, acho que ele meio que criou também um vínculo com Askeladd. E ver ele morrer foi uma surpresa muito grande. E acho que todo esse conceito que meio que justifica a entrada pra esse arco. Que a gente vê o Thorfinn, não é mais o mesmo Thorfinn. É um cara abalado. Eu até queria comentar com você sobre isso. Você acha que é um pouco abrupto demais? Tipo, ver o Thorfinn, tipo, esse cara aí só cortando as árvores e não faz porra nenhuma da vida? Sem dúvida nenhuma, é uma mudança bem brusca, né? Não, assim, a gente diz que é brusca porque de um capítulo pro outro essa situação mudou totalmente. Mas o autor, ele fez bem essa transição, porque ele mostrou, o capítulo chamava Fim do Prólogo, o capítulo encerrou com a adaguinha lá do Thorfinn caída no chão, que é presente do pai dele, que é a adaga que representava tudo que ele sentia pelo Askeladd, né, tipo, a herança do pai e o desejo de matar o Askeladd com ela, e ele deixou ela pra trás, e aí fez a transição pra uma outra história, bem diferente, e foi nos levando até o novo Thorfinn, né, então eu acho que é abrupto, é uma mudança de personalidade, entre aspas, abrupta, mas o autor, ele trabalhou bem essa transição. Ao mesmo tempo em que você olha pra essa pessoa e você já não tá reconhecendo mais, não tá mais entendendo quem que é esse cara. Até fisicamente, né? Até fisicamente, porque ele tá todo desgranhado ali. Tem uma barbinha rala. Ao mesmo tempo que tem isso, eu acho que... Não sei, é surpreendente, mas eu não acho ruim. Eu não acho ruim também. É surpreendente, eu não acho ruim. Também teve um tempo de 4 anos, né? Mais ou menos, acho que 3, e aí a gente acompanha a Saga por quase 1 ano. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, sobre essa mudança bruta. Acho que também tem um pouco aí sobre... O autor talvez até poderia ter explorado melhor isso, mas também não tinha tanta necessidade da vida de escravo. Porque nessa primeira historinha a gente tem o Einar, e ele quer fugir, ele tenta fugir, e ele não consegue, tipo, metem porrada nele até que ele vira, tipo, um vazio. Tipo, um escravo que só tá ali pra obedecer. E na minha cabeça eu pensei, provavelmente o Thorfinn passou pelo meu processo, sabe? Tipo, talvez ele tentou fugir, ou talvez ele tentou negar e ter algum orgulho, e, tipo, a sociedade eu não sei como falar isso. Escravagista, né? Acho que é. A sociedade escravagista, se estiver errado, desculpa, meio que forçou ele a virar essa pessoa também. E a gente não viu esse processo, a gente só viu ele, tipo, estando ali e obedecendo. Eu acho que no caso dele talvez tenha sido um pouco diferente, porque o Einar, ele tentou fugir. Não sei se talvez o Thorfinn tentou fugir, porque eu acho que se ele tentasse, ele conseguiria. Ele não é o Einar. Eu não sei, às vezes não, né? Mas eu não digo necessariamente que ele tenha tentado fugir, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com, tipo, a vida de escravo e tal. Mas com certeza foi mais, tipo, toda essa coisa com o Askeladd que, tipo, fez ele perder a motivação pela vida completamente. Exatamente. Né? Porque ele ia fugir, ele ia pra onde? Ia fazer o quê? Aonde? Ele não tinha mais nada. Não tinha o que fazer. E a partir desse momento a gente é apresentado esse personagem Einar aí na história, né? E eu lembro que no começo eu não gostava muito. O Einar talvez seja um dos motivos das pessoas meio que se mal acostumarem um pouquinho mal pra essa transição, porque é um personagem que meio veio do nada, ele é meio que alegre demais no começo, eu não sei o que pensar. Mais ou menos, ele é o cara motivadão, né? Que é porque assim, eles foram, tanto o Einar quanto o Thorfinn foram jogados nessa fazenda de um cara que a princípio é um cara bacana.
Ah, bacaníssimo, né? Porra, o cara falou, olha, o cara acabou de chegar aqui, o cara era escravo, falou assim, olha, você planta nesse terreno aqui e aí você compra a sua liberdade, beleza? Porra, o cara ficou animadão. Mas bom, né? É. O personagem aí do... Eu esqueci o nome dele. O Ketil? O Ketil, ele é apresentado como um cara mó bondoso, generoso no começo da história, Sim. né? Isso é interessante também. Aliás, só antes da gente seguir um ponto do período que a gente deu uma pulada aí dessa apresentação do Einar, eu só acho relevante que o autor ele fez esse trabalho de mostrar logo de cara o Einar fugindo, que é pra gente não ficar com dúvida, tipo, mas por que eles não fogem se eles estão, tipo, largados no meio do mato, sabe? E não tem ninguém olhando pra eles, não estão acorrentados, não estão nada. Porque quando a gente pensa em escravo, a gente sempre pensa, né, tipo, aquele cara branco com chicote atrás do escravo, ou eles acorrentados, e aqui não é esse caso, né, sabe? Tipo, não tem alguém vigiando os escravos. Por que eles não fogem? Aí ele já mostrou a história, ó, se fugir, os caras vão a cavalo atrás dele. Ele vai correr pra onde? Pro meio do mato, sabe? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Os caras estão a cavalo, vão perseguir eles, né? Não tem... Então, achei importante ter sido mostrado isso. É uma boa mesmo. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é que, embora trate-se do período de escravidão do Thorfinn e do Einar, e que tenha algumas temáticas de escravidão, não é a temática de escravidão geral que o autor trabalha, sabe? Tipo, escravidão como um todo. Como a escravidão é errada como um todo. Não porque a situação deles é bem diferente, né? Eles têm uma situação não tão típica, que eles têm, tipo, uma possibilidade de liberdade, sabe? Eles não apanham do mestre da fazenda, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é tratado até em alguns outros personagens. Por exemplo, a mulher que o Kate se apaixona ali, Sim, né? É bom que você comentou isso, porque até senti um pouquinho de falta disso. Eu não sei. Relendo a história principalmente, na primeira leitura não, mas na segunda eu pensei, podiam falar um pouquinho mais de escravatura. Mas também, talvez seja uma temática que já é tão remoída em tantas outras histórias e contos, né, que não tinha necessidade. Talvez nem cabia nessa história. Ou era mesmo um cenário diferente, né? Porque essa escravidão é diferente daquela, tipo, os caras foram pra África, pegaram uma galera de lá e trouxeram pra trabalhar. Não, tipo, são povos que entre si estão brigando e só olhando você não consegue distinguir um escravo de uma pessoa livre, nesse caso. O que difere fisicamente o Einar de qualquer um da casa? Nada, sabe? Exato. São mais escravos de guerra ou escravo de dívida, né? Esse tipo de coisa, né? Não é o conceito tão mais ocidental que a gente tem de escravatura, né? Concordo sim. Eu não sei se quer comentar um personagem por vez. Eu acho melhor seguindo a história, por exemplo. Eu gosto muito, nesse começo, o quão trabalhoso eles fazem parecer todo o trabalho que eles têm, porque você fica mal empolgado junto com o Einar ali, eles vão ganhar liberdade, o Thorfinn também, e ele fala, tudo depois desse rio, e aí, tipo, parece um puta campo gigante de árvores, né? Esse é um dos aspectos não um dos aspectos mais interessantes, mas é um aspecto plus que tem desse arco, que é a vida na fazenda, né? Formando saga, né? Sim. Tipo, o quão difícil cortar um monte de árvores e plantar e tudo mais, né? Sim, e arrancar raiz. Parece uma coisa meio simples, mas não, cara, dá mó trabalhão pros caras arrancar raiz. A raiz tá mal funda ali. Ter que cortar, colocar a tora para descer o rio, porque não pode cortar em pedaços menores, porque são escravos e a madeira é usada. É muito interessante, e meio que é isso que meio que leva o plot inicialmente, né? Todo esse negócio de como plantar, como fazer as coisas, e outros pequenos plots vão se encaixando nisso que leva a história, né? Tipo, no final é só um pequeno detalhe no grande arco da história, mas é como você falou, cara, você acaba aprendendo que um arado é muito foda, né? Então, é bem mais pra frente isso, mas o arado é um item útil pra caralho, né? Nunca antes havia pensado por esse viés e quão útil poderia ser. Um cavalo, sabe? Só um cavalo ajuda pra caralho. Você fala do arado, mas o que eu mais aprendi é a importância do cavalo, cara. Cavalo é um animal muito foda. Puta que pariu. Um cavalo que não tá dormindo, que nem eles ganharam no começo, já resolve a vida inteira deles ali. Pois é. Interessante, eu gosto bastante desse começo. Nesse começo também, inclusive, outro aspecto que eu acho muito interessante é como... Tem duas coisas que eu acho muito interessante. Uma é como são apresentados vários personagens e conceitos que, tipo, vão ser explorados depois, sabe? Tipo, tem o chefe que é benevolente, aí tem o filho dele que é um filho todo metido a briguento, aí tem o ex-escravo gente boa, aí tem os trabalhadores livres que são escrotos com escravos. Ele já vai
apresentando tudo no começo, e todos esses fazem parte de uma trama que vai vir muito depois, sabe? Sim. Eu reparei nisso também, o quão rápido ele apresenta os personagens. Acho que nos primeiros, sei lá, o primeiro volume que acompanha esse arco, então, sei lá, metade do 8º até, sei lá, fim do 9º, é tipo, todos os personagens, sabe? Que vão fazer parte desse arco. Então, desde o Snake lá, né? Não sei, era o Cobra, não lembro mais o nome do cara também. Eu não sei como ficou no português, né? Em inglês ficou Snake. Desde o Snake, os convidados, até o outro filho do Cat também é apresentado, o cara lá grandão. Então, todos os personagens, a mulher escrava, a Ernest, exato. Todo mundo é apresentado e todo mundo vai ter uma relevância grande, eu acho, no final das contas, em todo esse arco, né? Todos os personagens acabam tendo a sua relevância. Todos vão se intercalar muito, né? São tramas que cada um tem a sua própria traminha paralela, sabe? Cada um tá vivendo o seu próprio mangá. Isso que é muito interessante, sabe? A Ernest tá vivendo o mangá dela, que é essa separação do marido. O Snake tá vivendo o mangá dele, que ele fugiu da guerra pra trabalhar nessa fazenda. Como que chama lá? O Einar, ele também tem a história dele, e a gente tá acompanhando o Thorfinn, coincidentemente, mas todos eles têm uma história de onde eles estão vindo e mais ou menos o que eles estão buscando, pra onde estão indo, ou o que estão fazendo. Isso é muito interessante. E outro aspecto que eu acho legal desse começo é que a gente saiu, né, do arco anterior, e da mesma forma que a gente falou lá que o Thorfinn não sabia o que fazer dali pra frente, a gente também, lendo do mangá, não sabe pra onde o autor tá querendo levar. Vai ser uma história de fazenda a partir de agora mesmo? É tipo isso, né? Eu lembro que na época que eu tava lendo mensalmente, né, conforme ia saindo, que eu comecei a acompanhar o mangá mais ou menos nessa época. Saiu o capítulo no mês, era um capítulo bom, só que você fala, mas o que ele tá trabalhando exatamente? Sabe? O que ele tá tentando pra onde ele tá levando esses tramas? Porque, sabe, não tinha um caminho lógico, sabe? Agora há um novo objetivo. Não tá claro. E isso é muito interessante. Você fica, caramba, mas e aí? E aí, tipo, uma história de Viking vai passar a ser uma história de fazenda. E é isso, sabe? Tipo, o que você quer com isso, né? Eu acho que mesmo nesse começo ele já vai plantando algumas das ideias que ele quer trabalhar a ver com a violência, a morte e a guerra, né? Por exemplo, o Einar logo de cara nos primeiros capítulos fala pro Thorfinn que ele odeia, sabe? Ele odeia guerra, ele odeia soldados, ele odeia os vikings. E o Thorfinn, tipo, fica meio só silencioso ali, né? Esperando não falar nada. E já começa a trabalhar, né? Todas essas temáticas. Sim. A gente comentou brevemente sobre, talvez, um pouco sobre o quão abrupto foi a mudança de personalidade do Thorfinn, mas é uma cena que me convenceu muito na releitura de que o negócio tá sendo bem feito. A cena em que eles são levados para serem mortos pelo Omar. Sim. Né? Omar, o filho do Ketil. E o Thorfinn, tipo, beleza, me mata aí, sabe? Tipo, tô nem aí, sabe? Você vê o quão ele perdeu vontade pela vida, né? O cara vai dando umas espadadas, ele não desvia, né? Sim. Eu acho uma cena muito interessante. Só que no momento que o Snake vai lá e pega ele no instinto, né? Você vê que ele ainda tem a memória muscular e a vontade de viver dentro dele. E meio que aquela cena você vê, é o mesmo Thorfinn de sempre, sabe? E a própria dúvida que o Snake joga nele é a dúvida que a gente tava meio que levando, né? Porque ele nessa situação ele fala, me mata mesmo, foda-se, corta até a orelha dele, sabe? Fala, foda-se, me mata mesmo. E aí o Snake vai lá e, tipo, mostra que ele ainda quer viver e fala assim, você não tá querendo tanto morrer assim. E aí a gente pensa, realmente, né? Se ele quisesse tanto morrer, ele não ia ficar 4 anos trabalhando numa fazenda, sabe? Você não tem mais o que fazer, por que você não morreu ainda? Por que você não se matou, não foi pra guerra, sabe? Por que você tá vivendo ainda? E é uma dúvida que traz de volta pra gente, que a gente já achava meio estranho, né? Tipo, não quer viver, mas tá aí vivendo. E traz a dúvida pro próprio Thorfinn também, né? Tipo, por que então que eu tô vivendo? Né? Qual que é o meu objetivo, afinal, agora? Porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada dentro de mim, né? Exato. Eu concordo também. Ele até fala, né? Tipo, eu vou viver, e agora, né? O que eu vou fazer? O mangá não responde tão prontamente. Esse é o interessante, né? Sim. Concordo sim. Acho muito interessante toda essa trocação aí de personagens. E vai construindo muito bem também, eu acho, a relação entre o Thorfinn e o Einar, que vai ser muito importante pra história depois desse arco, né? Sim. Desde o começo ele tenta realmente construir essa ideia de irmandade entre eles. Logo depois disso, o Thorfinn fala pra ele que ele um dia foi um guerreiro, por isso que ele tá tendo todos esses pesadelos e tal, né? Sim, que ele matou tanta gente que ele nem lembra quantas pessoas ele matou. Exato. Acho muito interessante. E há essa construçãozinha, né, do Einar
Einar que ele perdeu tudo pra guerra e que ele não tem mais pra onde voltar também, mas é porque tiraram tudo dele. Mas ao mesmo tempo ele consegue perceber que, olha, o Thorfinn, sabe, tipo, ele é um guerreiro, ele matou um monte de gente, ele é o tipo de pessoa que eu odeio, mas eu tô vendo ele aqui, sabe? Esse cara é só uma criança chorando de madrugada, sabe? Ele meio que mostra justamente o trabalho do mangá de humanizar todo mundo, né? Sim. Que é justamente o grande conceito, né? Sim. De que todo mundo ali vive, todo mundo ali é um ser humano e tem uma história por trás dessas pessoas, né? Até Sim. atrás do guerreiro que só tava ali matando todo mundo, whatever, né? Pois é. Que isso traz um impacto, né, no personagem, né? Depende de como ele absorve aquilo, né? Tem os caras que, igual os vikings, que mais pra frente ia trabalhar, né? Que tipo, eles matam, eles gostam da guerra. Thorfinn nunca gostou muito e na hora que ele parou, ele percebeu o peso disso, sabe? Tipo, de ter que matar as pessoas, né? E esse acaba sendo o mote de boa parte do mangá dali pra frente, né? Mas que a gente não vai falar aqui agora. Mas esse negócio dele carregar os erros do passado dele tá aí presente já desde o começo. Nesse caso, nesse momento aqui, como problemas psicológicos, né, que impedem ele de dormir. Pesadelos e tudo mais, né? Eu acho muito interessante, sim, ele carregar esse peso pra vida inteira dele, né? As pessoas que ele matou nunca mais vão sumir pra ele e esse é o peso de matar as pessoas, né? Sim. Eu acho muito legal. Tem uma boa parte aqui agora sobre fazenda, né? A gente começa a ser introduzido aos arados e tal. O que você acha de interessante nesse meio termo, assim, entre isso e entre o começo de uma guerra, né? Eu não sei o que opinar sobre isso especificamente, mas é porque, assim, logo após esse período, né, da gente ser apresentado a dinâmica da fazenda e estabelecer esse relacionamento entre o Einar e o Thorfinn, a gente é cortado por um capítulo que leva a gente pro Knut, né? Mostrar como que ele começou, como que ele tá se movimentando depois disso, né? E ele tá uma pessoa também totalmente diferente, né? O que também é interessante, né? Ele apesar de que a mudança de personalidade dele meio que já aconteceu abruptamente anteriormente, né? Sim. No final do volume 8 lá, ele já era uma outra pessoa mesmo. E aqui ele só ganhou umas feições mais adultas. Umas feições mais adultas, uma barba muito style e uma cicatriz também, né? Pois é. Cicatriz cortesia do Thorfinn mesmo. Exatamente. Esse foi o que eu pensei, esse foi bom pro personagem. Esse foi muito bom pro personagem, porque, tipo, antes ele tinha um character design meio fraquejado mesmo, e o cara conseguiu transformar ele num cara muito badass, sabe? Sim. A capa do volume 11 é o Knut e ele tá muito badass, sabe? Sim. Convence, tipo, como um líder mesmo, que é o que a história quer vender. Pois é. E a gente muda justamente, agora a gente começa a ter bastante justamente dessa interligação de arcos, né, até juntar. Uma hora é o Knut e toda uma política de guerra ali, mó complexa, né? Tipo, o autor justifica muito o motivo dele ter que pegar aquelas fazendas, né? Sim. O que eu acho bem interessante é que, seguindo na linha de humanizar os personagens que a gente falou agora há pouco, o Knut, ele também, né? A gente tá vendo, ao mesmo tempo que a gente vê a maquinação dele, se a gente visse só de fora as notícias do que tava acontecendo, ou fosse narrado no mangá como uma coisa, tipo, em terceira pessoa, sabe? Tipo, alguém de fora está vendo ele fazendo essas coisas, ele é só um rei escroto, sabe? Que chega na vila e fala assim, o cara oferece todo o dinheiro dele, ele fala, isso aqui não é o suficiente, depois mais pra frente fala, vou tomar a fazenda de todo mundo, sabe? Se a gente só visse essas decisões, a gente ia achar ele um cara escroto pra caralho. Só que há um trabalho pra mostrar o que ele tá pensando, né? O que ele tá passando, né? Porque ele ainda é um cara meio bastante assombrado pelo próprio pai. Exato. É isso que eu acho mais interessante. Mais do que as motivações, porque ele tem motivações pra fazer aquilo, pra pegar a fazenda, acho mais interessante justamente esse medo que ele tem de se tornar o próprio pai, né? De ser um cara tirano, de fazer as coisas sem motivação, da guerra pela guerra, né? Sim. Ele também tem medo disso. Ele mais pra frente mata o próprio irmão, tipo, envenena o próprio irmão, e aí fala assim, é isso que você precisa mesmo? Matar seu irmão pra você conseguir o que você quer? Esse é o tipo de pessoa que você quer se tornar? E ele tá ali disposto a abraçar, né, esse lado escroto em troca do que ele acha que é o melhor caminho, né? Pra se poder se tornar um rei
supremo e poder estabelecer a paz que ele pensa que ele vai conseguir estabelecer, né? O mundo ideal que ele busca. Concordo. E até que vai indo bem, a história sabe seguir, mesmo lendo numa tacada só, você vê que é muito interessante esse negócio indo de um lado pro outro. Um personagem que meio que entra no meio disso tudo, eu sempre... Eu não gostei. Até no final das contas, acho que eu compreendi o personagem, achei boa a entrada dele, mas eu lembro que lendo semanalmente eu odiava, era o Omar. O Omar era sempre esquisito no meio disso tudo e era sempre as cagadas dele que davam um estopim pras coisas, né? Ele parece um personagem de outro mangá, né? Não, justamente, era isso que eu ia comentar. Ele é um Yankee, né? Ele é um Yankee japonês no meio da Europa medieval ali. Sim. Muito esquisito, muito esquisito. Eu não sei por que ele fez esse design pra ele, não. Do cabelinho de Yankee, né? Realmente. Nesse intercalando, né, os avanços da história do Knut com os avanços da história do Thorfinn e na Fazenda, a gente tem apresentado um personagem que eu acho interessante, porque ele sintetiza algumas coisas, né, desse arco e acaba servindo meio como um guia pro Thorfinn, que é o pai do Ketil, que era o antigo mestre, que ele já... De cara, ele já fala assim, olha, essa fazenda muito grande só vai dar problema, sabe? Se meu filho, sabe, o que vai trazer de bom crescer essa fazenda? E ele desde o começo já plantava isso. É grande demais. É grande demais, não tem como sair coisa boa disso. Mas o que eu acho interessante é que ele acaba justamente servindo como uma luz pro Thorfinn nesse momento que ele não tem, né? Ele tá vazio. E justamente, né? Inclusive ele tem uma frase muito boa, que ele fala pro Thorfinn que, olha, se você está vazio, é meio bom, porque agora você pode preencher com qualquer coisa, né? Exato. Né? Exato. Então eu acho que ele sintetiza legal essa parte. Eu tinha até esquecido desse momento, mas eu lembro que foi muito importante mesmo durante a leitura. Você pensar que realmente, a gente tava meio impactado na leitura de não saber pra onde um Thorfinn pode ir, né? Sim. Mas o interessante é justamente que ele pode seguir qualquer caminho agora. Exatamente. E contanto que a história seja bem contada, que nem tá sendo, eu vou ler, sabe? Sim. Eu acho que é um momento que responde muito bem as dúvidas do próprio leitor, sabe? Mas o que você quer? Tanto faz, sabe? Deixa contar a história, sabe? Deixa seguir a história bem contada, porque qualquer coisa que eu fizer com o personagem agora, se for interessante, vai valer a pena. Sim. Tem até esse aspecto bem metalinguístico na história, eu gosto bastante. A gente tem depois, talvez, meio que um embate entre... A gente vê o Ketil indo lá junto com os filhos, encontrar o Knut, né? Sim. Pulando aqui algumas partes. Mas... Bastante parte. Tem alguma coisa nesse meio caminho que você acha interessante comentar? Até aquela trama que vai culminar na própria decisão do Thorfinn sobre os rumos da própria vida, né? Que é aquele caso de que eles estavam plantando e aí vem os caras dos trabalhadores da fazenda e cagam tudo. E aí eles ficam putaços, o Einar vai pra brigar com eles e o Thorfinn acaba entrando na frente, batendo nos caras antes, é desacordado e tem aquele período de sonho dele. Com os esqueletos zumbis do mal e o Askeladd falando com ele, né? Sim, pois é. É verdade, tem esse momento muito interessante mesmo. Algum tempo atrás, alguém mandou um e-mail pra gente falando que não gostou muito dessa parte, porque achou que é um pouquinho fantasioso demais. O que você acha nesse aspecto, pelo menos? De ser fantasioso, talvez? Desse sonho, assim? É, isso. É obviamente apenas simbólico, metafórico. Né? É metafórico. Não foi exatamente isso. Tipo, ele não viu de fato o espírito do Askeladd. Ele não foi pro inferno e voltou. Exatamente. As dicas que o Askeladd, entre aspas, dá pra ele é do que ele imaginaria que o Askeladd falaria pela convivência que ele teve por não sei quantos 10 anos, décadas que eles passaram juntos lá. Então, na verdade, é uma coisa que ele precisava... O que acontecia com o Thorfinn é que ele não queria encarar esse passado dele, né? Ele não queria olhar pra trás e ver o que ele tinha feito pra poder seguir em frente. E aí nesse momento, que era quando ele tava meio que determinado, que já tava mais entendido consigo mesmo e acabou entrando numa briga novamente, que acabou despertando na mente dele, né? Esse tipo, preciso refletir sobre isso, né? O que tá acontecendo, né? Na minha vida, né? Minha vida, né? E eu acho justamente, metaforicamente, muito interessante, porque ele tá sendo puxado por baixo, né, por todas as pessoas que ele matou, né. Tem duas opções, ou largar, ou continuar ali, ou subir. Mas pra subir, ele tem que carregar todo mundo junto com ele, né. Sim. E eu acho
interessante a mensagem justamente por isso, porque ele pode sair dessa vida, mas isso nunca vai sumir, ele vai ter que carregar isso com ele pra sempre, mas tem pra onde ir, né? Sim. Torne-se um guerreiro de verdade, sabe? Tipo, é muito interessante. Sim. A gente finalmente começa a entender o primeiro volume do mangá, né? Pois é. A gente finalmente começa a entender o primeiro volume do mangá, que o pai dele falava sobre ser um guerreiro de verdade, as motivações das ações do pai dele e tudo mais, né? Sim. É muito interessante. E você vê realmente como foi plantado desde o começo, né? No final das contas, sabe? Pois é. Esse era o objetivo do mangá desde o começo. A gente vai chegar a conclusão do arco, é a melhor forma pra gente discutir sobre isso. Tá ok. Mas outra passagem interessante, antes da gente seguir, né, também pra aquele ponto que você ia puxar da Ketil encontrando lá, é que tem uma passagem rapidinha que é de uma construção só do Ketil mesmo, que é quando eles pegam os ladrõezinhos lá, as duas crianças. Ah, sim. Que é interessante como ele constrói esse conceito do Ketil, que, tipo, ele não é o Punho de Ferro, sabe? O Iron Fist lá. Ele não é o Ketil Punho de Ferro de verdade, sabe? Ele não consegue punir as crianças, ele não tem a força pra isso, sabe? Ele no fundo, ele é fracote. E ele faz essa construção interessante, né? Tipo, tem que punir as crianças, e ele não consegue punir de verdade. E é interessante ver como isso depois muda totalmente quando ele sente que tá sendo traído, sendo roubado de verdade, sabe? Por pessoas de próximo dele e tal. Que é quando ele bate na Arnês, é quando ele se levanta contra o Knut mais pra frente. Então eu acho que essa passagem é interessante pra fazer essa ponte pro futuro depois. Sobre como... E até em certos aspectos não finalizando ele tanto no final. Porque no final, quando a gente meio que conclui o arco dele, ele é um cara meio que podre, né? Tipo, ele não tem muitas qualidades que salvam ele. Então foi interessante mostrar a bondade dele no começo pra ver que foi meio que só a situação que deixou ele assim, sabe? Tipo, ele não é assim por natureza, pelo menos é assim que eu enxergo, né? É justamente, de novo, falando sobre esse importante ponto que é humanizar literalmente todo mundo nessa história, sabe? Sim. Todo mundo tem um motivo pra existir, sabe? Ninguém tá de fundo. Sabe? Sim. Ninguém nunca. Então, talvez já passando pros grandes plots, a gente agora então um momento que a gente volta pro Knut e tem o Omar e o filho dele vão lá negociar, né, as fazendas com ele. Na verdade eles foram pra visitar o outro rei, né, que era o irmão do Knut, só que aí no caminho o rei morreu, quando eles estavam indo, né, morreu lá envenenado. Aí eles estavam lá de bobeira, o Knut chamou eles pra um papo ali, e aí já começou o plano dele, né, o plano do Knut de, a gente tem que pegar as terras desse cara aí, vamos armar um esqueminha aí pra fuder com ele, pra dar uma justificativa pra gente fuder com ele. Exato. E fuderam com ele. Vamos pegar as fazendas dele, né? O que eu acho interessante é que justamente foi construído, olha aí, começando esses payoffs que a gente comentou, né? Das construções lá do começo. Porque já tinha sido construído que o Omar era esse cara, sabe? Tipo, vou pra guerra, vamos lá, eu tenho minha espada aqui, eu quero lutar mesmo, vamos lá. E aí no começo era só uma coisa idiota. E aí no momento ele se tornou um ponto muito importante da trama, sabe? Tipo, ele ser esse tipo de pessoa foi utilizado como força motriz de uma trama que modificaria o mangá dali pra frente, sabe? Eu acho isso muito interessante. Sim, porque eu acho interessante justamente que não foi meio que o acaso, sabe? Não foi o Omar só não matou o cara ali e deu estopim pra tudo por mero acidente, sabe? Sim. O próprio Knut leu aquela pessoa, viu como ele era, que era um típico jovem ali, né, nórdico e tal, ele comenta. Que fala que tem orgulho demais pra suprir a ausência de habilidade. Exato. Ele lê aquele personagem e ele que meio que leva ele a fazer tudo aquilo, né? Sim. Então eu acho interessante, porque poderia ter sido feito de outra forma, sabe? O Omar e o irmão dele poderiam ter matado os caras ali, sabe? Tipo, por orgulho ou por alguma outra coisa. Mas é interessante como ele interliga os personagens e a trama de forma interessante, assim. O Omar vai lá e mata o cara, né? Na cagada. Não, nem na cagada. Na cagada né? não, né? Foi um cara lá que atrapalhou lá. Esse cara que apareceu só pra, tipo, fazer isso. Jogou uma moeda no olho do cara e nunca mais apareceu. Exato, que tava ali a serviço do Knut, né? Knut. Exato, então jogou a moeda no olho do cara, boa cena também, a moeda no meio do olho dele. Que habilidade, dicas de passagem, eu tô pensando agora, com as moedas. Porra. Caraca, mó bem feito. Pô, bem feito. E
o Omar acaba se encontrando nessa situação que tipo, não devia ser dele. Né? Que justificou o Knut poder dar uma desculpinha, falar que vai prender eles e tomar as fazendas dele. E obviamente o irmão mais velho, que é o irmão guerreiro de verdade, o viking de verdade, ele saca todo o rolê e fala, ok, vamos brigar com o rei, sabe? Vamos voltar pra casa, mata todo mundo ali e foge. Mata todo mundo, né? Literalmente. Vamos falar um pouquinho desse personagem, talvez, então, porque ele é o único que talvez tá ali meio sem muita profundidade. O que você acha? Sim, tanto que eu não sei nem o nome dele, eu não anotei aqui, eu anotei o nome de todo mundo menos o dele. É engraçado, né? Você acha que tem algum motivo por trás disso? Não, então, é que ele foi construído como, talvez de uma forma meio genérica, sabe? Ele não é ele é um tipo de personagem que ele pertencia à primeira metade do mangá, sabe? Ele é um personagem da primeira metade do mangá aparecendo agora. E aí ele fica deslocado justamente. Talvez seja até um grande simbolismo isso, né? Pra gente ver como aquela forma de ver o mundo, que era o comum da primeira metade do mangá, é tão distoante dessa segunda metade, né? Sobre a vida de verdade. Sobre a vida de verdade. É até simbólico, justamente porque quando na primeira parte a gente via os guerreiros, os caras que vão pra guerra, os caras que estão ali na linha de frente brigando, e o jogo de interesses, não sei o quê. Agora a gente tá migrando a gente migrou, né, pro mundo da fase, sabe? Tipo, o pessoal que é os trabalhadores, os guerreiros aposentados que só tomam conta da fazenda, o velho corcunda com lordose, os escravos trabalhando, a menina que é escrava e o dono da fazenda, sabe? Tipo, essas são as pessoas comuns. E a gente tá vendo o mundo dessas pessoas, que é a maioria, né? A maioria do mundo vive assim. É normal, a maioria das pessoas não são guerreiros matando todo mundo, Exatamente, né? E na hora que aparece esse cara, ele destoa justamente, né? A maioria das pessoas, na verdade, são mortas por guerreiros. E talvez seja interessante justamente que agora a gente meio que, enquanto as coisas parecem que estão indo bem, pelo menos pro Thorfinn Prunar, né? Porque o resto tá tudo cagado. A gente tem um pequeno arco que é meio que separado de toda a história, mas acaba se encaixando, que é do marido da Ernest que volta, né? O Gardar. Gardar, boa. Muito bem, são todos os nomes, eu não tenho nenhum, não. Então, é um pequeno arquinho que tava sendo plantado lá também desde o começo, que foi apresentado lá atrás. Um cara matou um escravo, fugiu. E aí ficou no ar por muitos capítulos isso. Muito. Quem é esse cara que fugiu? Qual é que é, né? E aí, muito tempo depois, ele aparece na fazenda e a gente descobre que ele é o marido da Arnês, que a Arnês, ela tinha um filho, conta a história dela, e acaba sendo uma trama que, assim, pouco antes disso, né, antes do arco do Knut, foi quando o Thorfinn, ele fez a convicção dele, não vou lutar mais. Não vou lutar. Exato. Ele falou, olha, essa briga aqui que eu tive contra os trabalhadores não serviu pra nada, sabe? A gente só brigou, extravasou a raiva, mas no final não resolveu porra nenhuma. E isso não é o tipo de coisa que eu quero, sabe? Ser pessoa que precisa machucar os outros pra viver. A violência é o último meio possível, sabe? É a última opção e eu quero... A última opção. Eu quero ser a pessoa que nunca vai pra última opção, que sempre pega a primeira opção. Então, ele falou, não vou mais lutar. Essa foi a convicção dele, e que a gente falar, olha, ok, beleza, como você vai fazer isso nesse mundo aí? Boa sorte, né? Vamos ver, né? Porque pouco depois dessa convicção dele, justamente mostra a história do Knut falando, olha, vamos invadir a fazenda. Eles falam, caralho, mano, não tem como ele ficar sem lutar, né? Mas beleza. E aí tem a transição de volta, que é pra esse arco do escravo, né? Que acaba trazendo esse dilema de volta pro Thorfinn, né? E, sei lá, acontece um monte de coisa com esse escravo nesse volume 12, mas pra mim a cena que mais resume e define muito bem, pelo menos a importância pro Thorfinn disso tudo, é o momento que ele vai lá e luta contra o Snake, né? Na hora que ele tá ali com o Snake olhando pra eles, né? Que eles tentam, resumidamente, né? Eles capturam o marido, a Arnês ajuda ele a fugir, aí eles ajudam a Arnês a fugir com o marido. Exato. E aí o Snake pega eles no caminho, e aí na hora que o Snake aparece com as espadas... O Thorfinn, o que eu faço? Né? E aí? E agora? Qual que é a resposta pra isso aqui? Qual que é a resposta pra esse dilema, sabe? Eu tenho que lutar com ele pra permitir que as pessoas vivam, ou eu deixo ele matar o cara agora? Exato. A violência acaba sendo a resposta até pra você poder salvar vidas, né? Exatamente. Isso que ele conclui. Interessante também, aparece a Askeladd atrás dele, eu adoro essa cena, que tipo, falar pra ele, e agora, vai lutar? Não tem jeito, né? E aí, vai lutar? Vai proteger ou vai deixar ele matar? E aí? O que você vai fazer? Qual que é o caminho? E eu acho interessante porque é um dilema real.
sabe? É. É uma pergunta que é difícil você dar resposta. E aí? Você omite, você não faz nada pra não causar violência, pra você não ser a pessoa errada, você deixa pessoas erradas agirem, ou você faz algo que você considera errado, nesse caso a violência, pra impedir uma violência maior, sabe? É muito bom como a história vai construir essa ideia de pacifismo extremo, sabe? Sim. E o quão praticamente impossível é. Sim. E a história vende de fato como o quão impossível é você alcançar isso. Você não utilizar da violência pra nada. Pra conquistar as coisas que importam na vida, sabe? Sim. Ainda mais na Idade Média. Exato, ainda mais na Idade Média. Hoje em dia a gente não usa tanto de violência, mas a gente usa outro tipo de violência, se você parar pra pensar. Sim, né? sim. Às vezes tem que ser um pouco filha da puta pra poder não sofrer, os outros filhos da puta não serem tão filha da puta assim. Sabe? Exato. Você tem que ser filha da puta pra não deixar que sejam filha da puta com você, ou não sei. Com as pessoas que você conhece, que você Exato. esse tipo de coisa. É. E aí a escolha que o Thorfinn toma é que ele, olha, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. O que eu vou fazer, né? Tem que salvar essa pessoa. E é complicado, porque ele tomou essa decisão e, tipo, no primeiro dilema que ele teve, ele não teve como seguir com essa decisão dele. Eu acho isso muito importante pro mangá, sabe? Pra não parecer que, tipo, é fácil você ser pacífico, sabe? É fácil você, num mundo de violência, escolher não ser violento. Tanto que a solução que ele vai encontrar vai ser no final desse arco do escravo, que vai ser, olha, a gente tem que ir pra outro lugar, sabe? Tipo, eu quero ser pacifista, não dá pra ser pacifista aqui, sabe? Exato. Que é o que ele promete pra Arnês. Tanto que é um outro entre aspas, dilema, né? Porque ele acaba perdendo pro Snake, o Snake mata o Gardar. Mas esse é bem mais pra frente, na verdade. Não tô me adiantando bastante. Mas vai ter um outro dilema, que é quando a Arnês tá pra morrer, e aí o Einar fala assim, vou ter que falar alguma coisa pra ela sentir motivação pra viver. E aí o Thorfinn tem realmente esse dilema, tipo, mas que motivação ela vai ter pra viver, sabe? O que eu posso falar pra ela que dá pra ela aproveitar nesse mundo de violência? Que mataram o marido dela, que mataram o filho dela, que queimaram todo mundo, que escravizaram ela por não sei quantos anos, que ela virou escrava sexual do cara, e que agora ela apanhou pra caralho do cara, né? Porque quando o Ketil voltou, ele arrebentou ela de porrada. E o que eu falo pra essa mulher? Tipo, vai melhorar? Sabe? Vai melhorar, né? Exato. E é tão interessante porque... eu tô me adiantando um pouco também. Mas mais tarde o Thorfinn vai ter justamente essa convicção de vamos pra Vinland Saga, vamos construir um lugar, né? Vamos pra Vinland Saga, não, vamos pra Vinland. Vamos pra Vinland. A saga vamos fazer a Vinland Saga, né? Vamos fazer a Vinland Saga. Acho que poderia ser meio que... Funcionaria pra mim, eu pensei no mangá. Ele só, tipo... desistir desse lugar, sabe? Tipo, eu desisti desse lugar, eu vou pra um novo. Mas é tão mais interessante porque ele vai lá... Não é que ele só vai pra um lugar, ele vai pra um lugar novo com uma convicção, sabe? Com uma missão, sabe? Eu quero construir um lugar em que seja possível não recorrer à violência, sabe? Sim. Funcionaria não ter isso, mas é tão melhor porque tem, sabe, cara? Eu acho muito bom, muito bom. Mas a gente tá se adiantando. Um pouquinho antes disso, a gente tem aquela cena que a gente comentou no começo, que é já esqueci, o cara lá volta, o Ketil volta e mete o pau lá na... Coitada da Arnês, né? No sentido violento da palavra. Exato. Coitada. Dá uma dó. Nossa, porque você não espera que fosse tanto assim, né? Exato. Ele vai lá e, tipo, pega um pedaço de pau e crava no meio do estômago dela. Ela tá com um filho ali, né? Então. Bate sem parar nela. É muito pesado essa cena e você vê como a situação moldou aquela pessoa no final das contas, né? Eu acho que não é a mensagem especificamente que o mangá tá passando, mas tem muita coisa sobre, tipo... todo mundo pode se tornar essa pessoa uma hora, sabe? Na verdade não é nem que se tornar, né? É revelar que a gente às vezes esquece, e é até interessante isso, às vezes a gente esquece que, tipo, o cara ele era o herói do passado, tipo, o cara era mó gente boa com os escravos, mas ele tinha escravos, sabe? Você não é tão gente boa a partir do momento em que você, tipo, tem pessoas trabalhando pra você, não ganhando nada em troca. Eu vejo talvez um pouquinho mais diferente. Eu vejo que talvez tenha, tipo, um anti-Thorfinn
Thorfinn nele. Porque ele era um cara que era, não era exatamente, mas ele era um pouco pacifista. Ele queria recorrer também à violência no momentos mais extremos, mas no momento que ele foi atingido pessoalmente pela situação, ele recorreu à violência pela violência, só para extravasar os sentimentos dele. Eu acho que tem uma coisa da construção da ganância dele, na verdade, né? Que ele é o cara que tá sempre querendo expandir a fazenda, que o pai dele fala, olha, não vai servir pra nada isso, mas ele tá lá constantemente expandindo essa fazenda. E na hora que ele, tipo, vão tirar isso dele, que ele percebe, não, é meu, e aí mostra a verdadeira ganância dele, né? Que nem com a Arnês mesmo, ela ia fugir, não, ela é minha, ela não vai fugir. Então, eu acho que é mais de uma ganância, talvez, algo que, tipo, ele sempre teve, só que agora tornou-se as vias violentas dessa ganância, sabe? Ele partiu vamos brigar mesmo, e pega a espada, e veste a armadura, e chama todo mundo pra guerra. Talvez seja esse caminho, não sei. Eu compreendo assim também. Não sei, eu só vi, tipo, como algo que, não sei, ele era um cara tão bom, e no final se revelou essa pessoa podre por dentro, mas não acho que ele era podre desde o começo. Sim. Meio que, tipo, a situação mudou ele pra ser essa pessoa desprezível. Sim. E essa humanidade nele, porque até nas expressões ele muda. No começo ele era todo alegre e agora... Não consegue bater na criança, e no final ele espanca uma mulher com um bebê. E tá com a cara completamente arrasada, sabe? Ele não tá feliz com a situação também. Sim. Enquanto isso acontece, a gente volta o gente boíssima, que é o tio do Thorfinn, né? O Leif. O Leif. Adoro ele, cara. Puta personagem. É interessante, né? Porque ele é o cara que começou Vinland em Vinland Saga, né? Ele que apresentou a gente a conceito. E ele tá lá procurando pelo Thorfinn até hoje. Adotou um cara igualzinho o Thorfinn com o olho gigante só por ter, né? Parecia com ele, né? E ele volta ali, né? Vamos voltar, Thorfinn, né? Agora... Vamos embora, não tem mais nada nessa fazenda, porque Ketil, quando ele tinha saído pra ir visitar o rei e antes de dar a merda toda, ele falou, olha, quando eu voltar, vocês estão livres. E aí eles voltou putaço, arrebentou a Arnês de porrada, mas falou, pode levar esses caras embora, eles estão livres, o Eymar e o Thorfinn. E aí, tipo, eles não têm mais por que permanecer ali, né? Eles poderiam ir embora apenas, né? Não tem. E eles até vão uma hora, né? Só que... Começam aí, já está tudo pronto. Vamos embora, quase todo mundo ali no barco e o Thorfinn... esqueci minha escova de dente. Quero ter que ver um negócio aí rapidão. Mas antes dele ver esse negócio rapidão, tem essa guerrinha, né, essa microguerra, em que o Snake, ele e os carinhas, 3 guerreiros que ele tem ali, junto aqueles 300, sabe, galera... Era nada, né? Os fazendeiros, pra lutar contra os vikings, e aí você vê como que um guerreiro treinado é totalmente diferente de um povão, né? Exato. Eu não sei, eu queria comentar que talvez essa parte meio que mostra o quão horrível é a guerra, mas é emocionante também. É tipo, a guerra é da hora, né? É interessante como com só uns caras ali. Uma cena que eu acho muito interessante é quando os caras estão no barco ainda, aí o cara que tá na terra tira uma flecha e fala assim, estão muito longe, flecha não vai chegar, e aí começa a chover flecha neles. Exato. Tem hora que o irmão lá do Omar vai lá e tenta atacar o Canute, e quase mata ele, mas não consegue. Tem cenas de violência, é tipo... meio que vai contra a mensagem do mangá, mas é tipo, são cenas boas, mas ao mesmo tempo você vê, tipo, o quão é ruim, sabe? São cenas bem feitas, só que são escrotas no sentido humanitário da coisa, sabe? Porque você vê que os fazendeiros, eles só estão morrendo, estão perdendo mãos, estão perdendo perna, estão perdendo a cabeça, muitos deles, e é isso, as cenas é um massacre, sabe? Exato, e antes você meio que não tava no lado das pessoas que iam morrer, sabe? Sim. Antes na história. E agora você meio que se importa com os personagens, sabe? O Snake e aqueles outros carinhas ali, você não quer que eles morram, né? Que você vê que, tipo, eles estão ali, eles não queriam estar ali, sabe? Eles estão ali por causa dos interesses do Ketil. Tem chance deles morrerem. Sim, pois é. Tanto que a conclusão dessa batalha é o Omar, acho que é o primeiro que fala pra recuar. E todo mundo recua, né? E aí tava só pensando alguém fala falar. assim, beleza, vambora. E aí o
Ketil fala, não, que isso, cara? Vocês estão devendo pra mim. Ele fala assim, mas agora você se entende com o rei sozinho. Você vai ver como é bom fazer o que você faz com a gente, sabe? Exato. Logo depois dessa guerrinha tem uma cena que eu acho que é muito boa, que é quando a Erneis morre. Sim. E o Einar fica putaço. Ele quer matar o Ketil, e o Thorfinn fala, não, cara, né? Tipo, vai lá dar um soco nele e fala, cara, não se torne que nem eu, né? Tipo, sua vida vai se tornar um inferno, não vale a pena. Só rapidinho, um personagem que eu gosto desse arco, um personagem secundário, terciário total, e que eu fiquei realmente preocupado com ele nessa guerra, foi o escravo gente boa, sabe? Aquele que é cheio de cicatriz no rosto, que, pô, ajudou os caras lá, ele revirou o terreno procurando uma pista de quem tinha destruído. O Patel, né? O Patel. Exato. Porra, e aí ele foi pra guerra, eu falei, porra, vai morrer o Patel, mano, que droga. Aí no final ele volta, achei legal. E ele é até um dos motivos que convence, o Thorfinn usa pra convencer o Einar de tentar a paz lá com o Knut. Ele fala, e o Patel, hein? Tem ele ali também, ele vai morrer se a gente não deixar isso. E eu pensei, realmente, o Patel é muito gente fina, cara, não deixa ele morrer não. Ajudou eles pra caralho. Mas tem essa cena muito boa aí, de eles enterrando a Erneis, fazendo negócio, e o Thorfinn criando a convicção de criar um reino pacífico em Vinland, né? Tem que sair daqui, o único jeito é ir pra longe daqui, né? Não tem como. E fazendo nessa promessa de irmandade com o Einar e toda a construção de relação entre os dois tá se pagando finalmente, sabe? Tipo, você vê que os dois são irmãos mesmo, de verdade. E a gente vai acompanhar a história dos dois a partir de agora. Sim. Só que antes da gente acompanhar a história deles, o barco ali estava esperando, a guerra acabou, tipo, todos os guerreiros fugiram. Só falta o rei, de fato, tomar conta do lugar, tá, sabe? Tá só esperando a rendição ou vai entrar lá e matar todo mundo. Eis que o Thorfinn fala assim, olha, antes da gente ir embora... Vamos só fazer a melhor cena desse mangá, vai. Vamos aqui fazer história na mídia quadrinhos? Mas não é sem motivos, né? Tipo, o Thorfinn pensa, sabe? Tipo, eu vou dar as costas, vou começar um reino novo dando as costas pra um horrível, sabe? Sim. Não é o ideal. Pois é. A minha não ação vai matar as pessoas. Exato. E aí ele decide que ele precisa pelo menos tentar alguma coisa, né? Mesmo assim, que no final talvez nem precisasse, porque o Mar lá, ele já ia se entregar, né? Ele teve o crescimento de personagem dele, que é ele falando assim, eu sou fraco, eu não sou um bom lutador, eu não sei fazer nada, vou desistir dessa porra, vai. Eu que escolho, então chega dessa guerra. E se pagou também, eu acho, ele no final. Nessa cena que ele fala, tipo, eu não tenho coragem, eu fui um idiota, eu cometi um erro, e tipo... Olha a cagada que eu fiz. Exato. E aí, tipo, vamos te pagar pelos meus pecados, né? Sim. É bom, sim. E aí o Thorfinn resolve, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Tipo, que nem você falou, mesmo que não tem nada, sabe? Mesmo que não tem nada. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa e... Ele vai lá, quer falar com o rei e aparece um cara de tapa-olho com... Um viking. Um viking com uma cicatriz, parece que um urso arranhou ele na cara, né? É interessante porque todo mundo nessa cena tem um design muito próprio, né? Sim. É muito interessante. Na verdade, já foi trabalhado bastante nisso nessa guerra, como você vê que cada viking tem, tipo, a sua própria história, no seu próprio, sabe... Vestimenta, né? Vestimenta, como ele se veste, como ele se porta, qual a arma que ele tá usando, cada um tem sua arma. Cicatrizes, né? Acessórios. É muito interessante como o autor sempre se preocupou em fazer isso, mostrando que, tipo, não é um exército uniforme, sabe? Tipo, não é um exército romano que não tem personalidade, sabe? São um monte de guerreiro, cada um deles tem uma história pra contar, sabe? E aí ele escolhe esse cara aleatório e coloca a gente, tipo, esse é o cara que vai fazer essa parte da história, inclusive. Exato. E o Thorfinn vai lá, tenta convencer ele, o cara dá um soco nele, vai dando um monte de socos e descobre que tá tendo, tipo, um bolão ali, né? Pra ver quantos socos o Thorfinn vai aguentar. E eles falam pra ele, se você aguentar 100 socos, você vai poder falar com o Knut. Exatamente. E ele fala, ok, então. Então vamos lá, vou tomar 100 socos, vambora. E aí ele começa a tomar os socos do jeito que ele aprendeu a vida inteira, né? A aguentar soco, então ele sabe a técnica pra não doer tanto. Só que aí em um momento ali chama a atenção dele, ele dá uma bobeada ali, toma um socão, perde dois dentes. Exato. Cospe os dentes, acho muito cool, cara. Perde o lacinho de cabelo. Mas continua.
né? Mas Ele tá com a convicção de que a não violência vai levar ele pro caminho. Eu tenho que ir até o fim pra isso valer a pena, né? E aí ele começa a apanhar 20, 30, 40, e aí time skip. Um time skip curtíssimo. E aí ele tá lá tomando 97, 98. E o cara nem quer socar mais ele, né? Não, já não tem nem mais força pra isso. Exato. É muito bom, cara. É muito bom. E aí, parece que é o capitão. E nesse momento, é só interessante puxar que ele já começa com o discurso dele, na hora que ele toma aquele socão e cai. Fala assim, olha, você não precisa fazer nada, o Snake fala pra ele, ó, não precisa fazer, você não tem que fazer nada. A gente ia resolver isso aqui, sabe? Tipo, tinha que se meter nesse assunto. Ele fala, é mesmo? Tipo, alguém se preocupou realmente em resolver esse assunto de verdade? Sabe? Pela conversa, né? A conversa. Vocês realmente conversaram? Será? Né? Tipo, não, né? A resposta é não. Pois é, e aí ele vai até o fim, toma até o 100º soco. E aparece ali o capitão do Knut. Ele tá ali totalmente, no caso do Thorfinn, tá totalmente acabado, né? Cara, todo inchado. E ele pergunta, né? Por que você não revidou? Na verdade, a primeira coisa é o cara falando, quando ele termina, ele fala, Thorfinn, filho de Thors, eu me desculpo por duvidar de você é um verdadeiro guerreiro. Que foda, né? Que foda, né? É muito bom, cara. E aqui, de novo, né, voltando, a gente finalmente entende o pai do Thorfinn. Sim, exatamente. Isso fecha. É o Better Bookends. Bookends poderia ser o Bookends, né? Que tipo começa e termina no mesmo ponto. Porque é isso. O Thorfinn. Ele recebe essa alcunha do verdadeiro guerreiro, dos outros guerreiros vikings, que todos ali, né? Quando mostra ele tomando os últimos socos, você vê que ninguém mais ali tá rindo dele. Tá todo mundo olhando com respeito pra ele. Não, e um silêncio. Eu adoro o silêncio que tem nesse mangá nesse momento, sabe? Tipo, eu meio que só, na minha cabeça, eu só imagino, tipo, os socos meio que ecoando no espaço vazio, sabe? É muito bem escrito, sabe? Sim, sim. É muito bom. E você vê, tipo, no começo no começo do mangá, eu lembro que eu meio que, cara, o pai não precisava ir tão longe, sabe? Tipo, pra salvar um escravo, sabe? No começo do mangá. O cara, tipo, vendeu toda a comida, passava um escravo que tava morrendo ali, não fazia nada, deixou ser morto. Agora a gente finalmente entende, né, o porquê dele ter feito isso, né? Exatamente. A gente entende o tipo de mentalidade e o tipo de vivência, principalmente, né, porque a gente passou por tudo que o Thorfinn viveu, porque foram 7 volumes de Vinland Saga, de porradaria viking violenta. E agora a gente completa no volume 14 7 volumes de Fazenda. De Farmland Saga, né? Farmland Saga, que é justamente ele aprendendo o outro lado da história, sabe? Então a gente tem toda essa vivência que o Thorfinn passou, e a gente percebe durante todos esses volumes o tipo de convicções e acontecimentos e pessoas e situações que levaram ele a tirar a conclusão que era a conclusão que o pai dele tinha lá no começo, e a gente achava, idealista, é personagem, sabe? Tipo, um personagem aí que é pra falar, é um personagem heróico, sabe? Isso não funciona na vida real. Sim. E de fato não funciona, né? O mangá mesmo vende isso. Sim. Mas a ideia dessa cena é de que, dada a situação e o esforço bastante pra não partir pra violência, as coisas podem dar certo, sabe? Tipo, tem que tentar, sabe? A violência tem que ser a última opção, sabe? De verdade mesmo. Sim. Exato. E toda essa mentalidade, né? Toda essa convicção dele justamente toma forma na cena que a gente ama tanto do mangá, que quando saiu na época a gente fez um podcast falando na época, eu não sei nem se mais tá no ar, acho que até não tá mais, mas pode ser que não. Que é justamente do Thorfinn falando, olha, eu cheguei aqui agora, eu nunca vi vocês antes, eu não tenho nada contra vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, sabe? Quem tem problema aqui é o Knut e o Ketil, eles que se resolvam. Podiam estar jogando xadrez pra resolver isso. Podia estar jogando, e eu vi vocês hoje pela primeira vez, vocês não são meu inimigo. Eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Pronto. Esse é o mangá, né? Na hora que você vê essa página, eu não tenho inimigos, você fala, ok, Vinland Saga foi pra isso. Pra mim foi essa página, assim, ela vale a pena por tudo que eu passei, é pra ver essa página. Eu não tenho inimigos. É isso, essa é a conclusão do mangá.
os 14 volumes que vieram nos levaram. E é uma conclusão que, se tivesse sido feito em qualquer momento, se não existisse Farmland Saga, se simplesmente tivesse sido, sabe, cortado entre o fim da guerra, o fim da guerra não, né? O fim do arco anterior, que o Thorfinn perdeu o objetivo que o Askeladd morreu. E aí passasse pra ele, tipo, e aí ele ficou isolado na fazenda e virou um pacifista e falasse essa frase, ia ser cafona. Ia ser fraco, ia ser forçado e a gente nunca ia acreditar nisso. Com Farmland Saga, a gente acredita nessa frase. Como é que o Thorfinn de antes virou esse Thorfinn de agora, né? Como é que um guerreiro que só buscava vingança e matava as pessoas sem pensar virou um cara pacifista, né? Exato. Uma mudança de personagem tão brusca que parece que nunca ia funcionar, mas simplesmente funcionou. Né? Simplesmente funcionou. Eu concordo, essa página é uma das melhores páginas das histórias da arte sequencial. Sim. É bom demais, tá cara. Tudo certo nessa página. E tá tudo certo mesmo, sabe? É bem desenhada. Tem os caras ali no fundo, o cabelo dele todo... detalhes e tudo mais. É bom. Mas o arco não termina aí, né? Não. A gente tem mais algumas conclusões. Agora o Thorfinn vai lá finalmente conversar com o Canute, né? Isso aí não serviu pra nada, serviu pra ele conversar com o Canute, né? Vamos conversar com o Canute, então. Que agora que vai resolver o assunto de verdade, né? Agora que sim que a gente vai falar. O Thorfinn fala, sai da fazenda, por favor. Aí ele fala assim, mas o que você veio fazer aqui? Você veio pra me matar? Você veio... Se eu falar que não, o que você vai fazer? Você vai me atacar aqui? Com esse monte de gente cercando? É isso que você vai fazer? Ele fala, não. O que eu vou fazer? Eu vou correr. Vou fugir. Vou fugir o mais longe possível que dê pra eu ir. Uhum. E o interessante é que o Canute na cabeça dele tava, tipo, todo cheio de pensamentos, né? Esse cara tá longe, não vai conseguir me acertar, não vai conseguir me atacar. E no Thorfinn não tinha... Isso nunca se passou pela cabeça dele, né? Ele só queria conversar mesmo, né? Sim, pois é. Eu adoro uma cena em que o Knut fala sobre o poder dele, né? Se ele comanda 10 mil soldados e tal, e ele vai lá e faz o mar mover, só que não consegue, né? Uhum. Ele fala que no final eu não tenho poder nenhum, né? Ele comenta sobre a impotência dele a ponto de impedir, né, que a guerra aconteça, né? Sim, pois é, que ele não tem como impedir que quem decide que a onda vai continuar se movendo é Deus, e que Deus decidiu que na Terra não tem como existir o paraíso. Então, quem sou eu pra impedir a guerra? Exato. O Knut ri da cara do Thorfinn, né? No final, percebe que ele não é o único sozinho no mundo que tá tentando fazer as coisas mudarem, né? Sim, pois é. É isso que convenceu ele, né? De que ele também tá tentando criar um paraíso, que nem o Thorfinn. Uhum. Só que o Thorfinn vai pra outro canto. E, tipo, ele não tá sozinho nessa guerra, né? Sim, exatamente. Essa que é a conclusão interessante, né? Como esses dois caminhos, esses dois personagens que tiveram um arco de construção totalmente diferente, né? Que o Knut, que sai da criancinha que não fazia nada, mata a primeira pessoa, e a primeira pessoa que ele mata é o Askeladd. E o Thorfinn, que matou um monte de gente e não conseguiu matar o cara que ele queria matar, que era o Askeladd. Uhum. E aí, como esse evento inverteu a vida dos dois e fez eles seguirem caminhos opostos de verdade, né? O mesmo objetivo, mas é o mesmo vetor, mas com direções diferentes, sabe? A gente quer seguir essa mesma linha, só que eu vou para um lado e você vai para o outro. E é interessante, né? Porque é nesse ponto que ele traça essa separação. Fala assim, olha, Knut, eu quero a guerra, eu quero trazer a paz para os vikings, eu quero acabar com a guerra, mas para isso eu tenho que dominar tudo. E o Thorfinn fala, ok, você pode fazer isso, e o que eu vou fazer é, eu vou tão longe que você não vai me ver mais. Exato. Eu vou pra uma terra tão distante que suas ações não me alcancem, né? E é interessante, porque é meio que... Ele meio que chegou no meio caminho do Thorfinn, né? O Thorfinn quer o pacifismo inteiro. O Knut quer o pacifismo, mas ele quer através da violência se for necessário, sabe? Sim. Só que talvez a mensagem que tá passando aí é que esse se for necessário acabou se tornando o principal aspecto, né, da política do Knut, né? Exatamente. Diferente do Thorfinn, que ele usou da violência, a gente viu ele usando a violência, mesmo depois da conclusão dele de ser pacifista, mas ele usou com uma violência moderada, por assim dizer, né? Tipo, o objetivo era proteger, não era atacar. O Knut quer a paz atacando, o Thorfinn quer a paz protegendo. O que eu penso é que o Thorfinn, ele diz que a violência tem que ser a última opção, e eu vou ser a última pessoa, eu quero ser uma pessoa que nunca tome essa opção. E talvez o Knut é meio que uma pessoa que também quer a violência como última opção, mas ele vai acabar tomando ela se for necessário, né? Sim.
Então talvez tá aí o conflito entre os dois, mas realmente os dois querem o mesmo objetivo. Aí que tá essa meio que irmandade que cria entre os dois também. É bom, cara, é bom, termina bem. E tem um pequeno epílogo, né, falando que o Knut foi embora, né? Sim, decidiu que não precisa, vamos fazer outra coisa, sabe? Deixa os caras lá, matei uma galera, mas ok, vambora. Até porque, né, tipo, a quantidade de... Até uma coisa que o Thorfinn falou pra ele na discussão, sabe? Tipo, as pessoas que você matou trabalhavam aqui. Você não vai ter como trabalhar aqui sem essas pessoas, sabe? A quantidade de pessoas que sobraram não é o suficiente pra manter essa fazenda viva, sabe? Vai ter que quebrar em várias pequenas fazendas, sei lá. Não vai rolar mais. E aí ele meio que, ok, beleza, fica aí essa fazenda aí, eu vou fazer outra coisa então. E o que ele só precisou fazer foi meio que diminuir o exército, tipo, cortar os custos, tipo, militares do país, e deu pra fazer tudo, né? E foi mais adorado por conta disso, né? As pessoas aceitaram maior o reino dele por conta disso. Não é nem um pouco, o mangá não comenta isso nada, mas eu penso que tem um pouco a ver com a situação política contemporânea, principalmente pensando nos Estados Unidos e tal, que eles por muito tempo guerrearam lá no Oriente Médio, e agora que eles estão tentando uma abordagem um pouco mais de negociações e tal, as coisas estão funcionando um pouquinho mais lá no Iraque. Não tem nada a ver com o mangá, mas é uma coisa que me faz pensar o quão relevante até hoje em dia é toda essa mensagem de guerra e tal. Às vezes a gente pensa que a gente tá vivendo num período de, não tem mais guerra hoje em dia. Mas tem, cara, tem sim. É uma guerra mais invisível, porque a gente só tá pilotando robôs voadores gigantes em cima das pessoas. Sim. Tem uma mensagem aí pra ser levada até hoje em dia. Sim. E aí esse basicamente é o fim do arco, que inclusive é um texto que eu sempre que eu lembro de ter lido, quando eu li de novo agora, eu vi de novo, que é quando termina o capítulo do Knut indo embora, aparece assim, próximo capítulo, Thorfinn finalmente entra no barco. Eu não vi isso, não. Tipo, next chapter, Thorfinn finally gets on the fucking boat. Que ele passou, tipo, muitos capítulos, ele tava na borda de entrar, não, pera, calma, tem que fazer um negócio. Não, peraí, rapidão. Não, calma. Aí ele finalmente entrou no barco e aí eles vão embora pra uma jornada que é uma história a ser contada no futuro, não vai ser contada neste mangá ao quadrado. Mas só como um pequeno epílogo, eu acho muito interessante que mesmo hoje em dia, sem nenhum spoiler nem nada, essa convicção de pacifismo do Thorfinn é questionada e colocada, tipo, no teste o tempo todo, com cada vez maior força, né? Sim. E em vários aspectos diferentes também. Não é esquecida essa promessa dele da não violência, mas sempre é tratada como algo quase impossível de ser levado, principalmente por alguém com o passado dele, vivendo no local onde ele vive. Exato. Por isso que ele quer ir pra Vinland. Por isso que ele quer ir pra Vinland e aí começar a saga de verdade. Depois desse arco da Farmland Saga, né, que a gente chama, agora que está começando de fato Vinland Saga, né? Agora é Vinland. Estão indo de fato pra Vinland. Exato, agora é Vinland Saga. Antes era, sei lá, Viking Saga, depois veio Farmland Saga e agora é Vinland Saga de fato, né? Que vai longe também. Vai longe. Quanto você dá pra o mangá terminar? Quantos volumes? 30, talvez? Eu acho que até uns 30 dá pra terminar legal. Também acho. E tá muito bom agora, né? Tá bom. O cara soube manter. Era uma preocupação, essa preocupação de ter recentemente leu, né, até esse volume só, e tá preocupado, puta, o mangá subiu muito, ele vai conseguir manter? Vai, não se preocupem com isso. Consegue manter, sim. Tem um pequeno arco aí que baixa um pouco as bolas, né? Tipo, vamos calmar um pouco, e aí depois sobe, que é uma maravilha só, quando começa a Vinland Saga de verdade. Beleza, cara, a gente comentou aqui a Farmland Saga. Você tem algum comentário final pra fazer? Não é nem muito sobre o arco em si, mas é que eu acho muito interessante quando a gente consegue, e que é bem raro acontecer, quando a gente consegue fazer um mangá enquadrado de um mangá que saiu no Brasil. Porque normalmente o que a gente fala de mangá que a gente considera muito bom, e é difícil ter algo muito bom no Brasil. E Vinland Saga é algo que é muito bom e está no Brasil. Isso me deixa bastante satisfeito. É o melhor mangá sendo lançado no Brasil hoje em dia. Talvez. Um bold digo statement eu precisaria analisar melhor, mas é bem possível. Eu digo sim, eu digo facilmente. Então é só esse o meu comentário, que eu acho muito bom que exista um mangá dessa qualidade saindo no Brasil e que possivelmente está atraindo pessoas e que as pessoas puderam, quem não
gosta de ler mangá pela internet pôde finalmente ler esse arco que a gente comentou aqui, que é um arco tão bom. Tão bom mesmo. Podiam estar patrocinando a gente por esse podcast, né? Quem dera. A gente vendeu bem demais esse mangá pras pessoas. Uma pena, mas a gente não ganhou nada. Mas não tenho muitos comentários finais também, né? A gente já comentou tudo tão extensivamente, né? É só o que você falou, cara. É um mangá bom demais. Vale a pena comprar. Se você não compra, recomendo se você não fortemente. compra, já está aqui, né? Não está aqui, né? Não, só pode ter lido online. Ah, tá. Verdade. Sim. Então, sempre coloca isso. Só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow quem desenvolve, só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, só pode falar de amor quem ama, só pode falar de flow quem desenvolve. Leitura de e-mails estranho do episódio 174, primeiros capítulos, terror horror com a Alice Sakurai, correto? Exatamente. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadrado.do, além dos comentários no blog alquadrado.do. Cara, eu já falei essa frase já tantas vezes. Que já perdeu o sentido na minha cabeça. Não faz, parece que eu tô falando palavras soltas. Que horrível. É que nem quando você para pra pensar em alguns significados de algumas palavras, elas perdem o sentido totalmente. Exatamente. O que eu não falei ainda é de Spirit Circle, né? Exatamente, ó. Está sendo cobrado já há algum tempo pelo pessoal e por nós mesmos. Internamente, todo mundo, um monte de participantes do podcast quer falar sobre Spirit Circle e está agendado em breve, muito em breve. Muito em breve. Muito em breve mesmo, né? Não é semana que vem, mas é muito em breve. É muito em breve. Maravilha, então vamos lá para a sessão Slowpoke Report, a sessão que a gente comenta coisas que a gente recomendou e as pessoas leram, ou qualquer outra besteira. E uma coisa que a gente recomendou e a gente leu, a gente, pelo menos eu, é Birdman. Tô lendo Birdman. Ah, meu Deus, começou. Eu achei grandes coisas. É muito bom, é muito bom. Eu gosto muito do personagem principal, mas não é o Hoshino Samidare que me prometeram até agora, pelo menos. Estou no capítulo 22. Não é o Hoshino Samidare. Isso aí é a comparação do Leonardo. Dá pra levar aquela fé nessa comparação. O último lançado foi o 25, eu tô no 22, então eu tô quase acompanhando. Tô achando bem interessante só. Eu não gosto muito só... Tipo, eles mantêm muita coisa no mistério, e aí, tipo, eu fico... sei lá, não sei. Algumas partes também tem uma... É um pouco expositivo demais. Tem umas páginas que é tipo uma parede de texto e aí tipo eu pulo, a página não faz diferença nenhuma. Ou faz, é por isso que você não tá gostando. Não faz. Porque na página seguinte ele resume o que ele acabou de falar em uma sentença. Eu fico, porra, você não só falou isso então? Tá ok. Mas é bom, eu recomendo as pessoas a lerem, mas eu só quero manter a expectativa mais baixa. Ok. Beleza. Alan Ravel, ele gostaria de saber se existe algum tipo de playlist com as músicas que são usadas nos programas. Eu tô montando uma. O Judeu está montando uma playlist no Spotify, porque normalmente quando querem saber de alguma música é que ele colocou, porque as minhas são muito genéricas. Não, que isso. Mas eu tô montando uma playlist, mas não vai, tipo, eu não vou atualizar ela com todas as músicas de todo episódio, porque... Eu não tenho paciência de ficar vendo todo episódio de música que eu coloquei. Algumas eu já esqueci também. Mas tem uma playlist lá bem legalzinha. Acho que durante essa semana, quem sabe, eu faço um post. Beleza. O Salgado Mafini leu várias coisas. Primeiro ele leu Filho de Deus, 2 volumes de Shamu, Hideout, Prophecy, 2 volumes de Eden, 1 volume de Spirit Circle, que achou Too Much Hype. Nossa. Ok. 1 volume de Sengoku Yoko, Gavião Arqueiro, Miss Marvel, Prison School, Planets e Solanin. Muita coisa boa. Falando do Sengoku Yoko, terminou, né? Você não tava acompanhando, não, né? Não tava próximo dos atuais ainda. Tô no volume 11. Foi o último que eu li. Foi o final que achei um pouquinho... eu vi gente fala, nossa, excelente. Não foi excelente. Não foi excelente. Foi um pouquinho anticlimático, eu diria até. De todos os finais dos 3 mangás principais do Satoshi
Satoshi Mizukami. Esse eu achei o piorzinho, o final. Não é ruim, porque ele sabe fazer finais, mas esse foi o mais sem graça. Ainda mais que é o mais longo, né? É. Espera-se um pouco mais, mas enfim. O Sagalo Malfini também disse que acha que tá na hora de Inside Mario acabar, que ele acha que ele já contou tudo que tinha pra contar, né? Quer saber o que achamos disso. Tá indo bem por enquanto. Tipo, principalmente os últimos capítulos, parece que a história avançou bem e tá bem interessante, sabe? Tô bem envolvido com os personagens, então enquanto manter essa sensação, pra mim tá ok. É aquela coisa, né? Ele tinha uma cara de que a gente tinha sacado tudo que tava acontecendo e agora o autor ele tá fazendo como se a gente não tivesse sacado, sabe? Não tá tão óbvio quanto estava parecendo, então ainda há discussão sobre o que... Não tá nem óbvio se o autor sacou que a gente sacou, né? Eu acho isso muito interessante. Esse é algo interessante nesse mangá. Toda semana você fica perguntando, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo? Ele tá menosprezando a gente ou tipo, é um outro nível que eu não tô pegando? O Renan Matheus Carolino Sesco, ele nos encontrou sem querer pelo podcast de Lolicon, está nos ouvindo semanalmente desde então, e aí ele tá ouvindo os podcasts antigos e ele quer saber o nome de uma música específica do episódio 7. Cara... mas tá certo. Slowpoke Report é isso, bem Slowpoke. Eu fui dar uma procurada e fui ouvir. A música que ele se refere é aquela música de ação do Naruto. Eu achei uma comédia. Tipo, eu fui lá, nossa, deve ser uma música mó diferente. Não, era tipo de um mangá ao quadrado semanal. Exatamente. Algum trecho do Naruto, acho que é Rising Fight Spirit, alguma coisa assim. Que é a música de ação do Naruto, que começa lá com os tamborzinhos, né? Se você procurar a Naruto, música de ação, aposto que você acha. Vai aparecer um monte lá, provavelmente. E terminando aqui o Slowpoke Report com o Danilo Lange, que terminou de ler Super Circle, achou muito bom e quer saber quando terá o Enquadrado. Olha só, então, já daqui a pouco. Tá respondido, Danilo Lange. Muito bem, Danilo. Você pediu, a gente vai fazer esse podcast. Por causa de você, cara. Isso aí. Vamos lá, então, pros comentários e e-mails rápidos aqui sobre o último programa, né? Que foi sobre os primeiros capítulos de Horror Terror. O próprio Danilo Lange, por exemplo, ele comentou que achou o podcast ótimo e está gostando muito da dinâmica com os convidados, lendo os primeiros capítulos. Também acho que tá bem interessante, trouxe uma nova dinâmica pro podcast, achei bem legal. Foi a melhor mudança que a gente fez nesse quadro aí, eu achei que foi muito bom também. Parabéns pra gente, estranho. Muito bom. O Disley diz que este foi um dos primeiros capítulos mais interessantes até o momento, achei bem legal também. Seu capítulo favorito também foi Gyo, correto? Tanto que não conseguiu ler só um capítulo só e acabou lendo a obra toda, né? Maravilha, cara. A verdade é essa, o Gyo foi o melhor porque ele é o único que as pessoas leem o primeiro capítulo e, tipo, tem que ler todo o resto. Sabe o que é interessante? Porque o Gyo eu li pela internet agora pra esse programa. E aí, esses dias eu fui... Ontem, acho que fui pegar alguma coisa no armário e eu descobri que eu tenho o Gyo aqui e eu não lembrava. Eu tenho a edição americana aqui de capa dura. Eu podia ter usado a oportunidade pra ter lido essa capa dura que eu nunca li, né? Eu recebi ela, dei uma folheada, mas eu já tinha lido, né? Caraca. E nessa versão americana tem aquele one shot lá do Amiga Fault, né? Eu acho que tem, eu não lembro agora de cabeça, tenho que dar uma olhada depois lá. Finalizando o Hicks, o Luiz Henrique, ele sugere os primeiros capítulos de mistério, possivelmente um temático do Urasawa, de Monster, 20th Century Boys e Billy Bat. É uma boa ideia, cara. É uma boa ideia, viu? É uma boa ideia, viu? Billy Bat... Monster tem um dos melhores primeiros capítulos de tudo, assim. Eu acho que pode ser... vamos ver. Talvez role. Talvez role. É porque é meio complicado, né? O mistério, porque em um capítulo é difícil ter conteúdo pra falar. Porque normalmente é muita apresentação. Billy Bat, por exemplo, eu acho que o primeiro capítulo ele... Não é nada, eu acho. Não é nada, eu acho que ele é só a história do Billy Bat mesmo. Né? O gibi dentro do gibi, né? Isso, então não sei. Enfim, é uma possibilidade. Vamos ver. Temos 10 programas aí pra decidir isso aí. Eu tenho tempo aí. Maravilha, cara. Estamos terminando aqui a leitura de e-mails, alguma mídia que você consumiu e quer comentar? Tem bastante coisa. Eu terminei de ler Innocent, o Innocent, na verdade, eu terminei de ler os 9 volumes que saiu da coleção do autor lá, Sakamoto Shinichi. Ele, obviamente, como eu imaginava, não acaba. Tá. Tipo, vai ter completamente aberto mesmo, completamente, né? Precisa de continuação, sabe? Tipo, tá esperando. O que você tá achando de Innocent? Rapidinho, vai. Eu tô gostando, mas ao mesmo tempo tô achando meio confuso a narrativa dele. Eu não gostei que ele ficou nessa menina tanto. Eu queria mais a história só do da carinha. irmã, né?
Teve foco demais na irmã, eu achei. A irmã acabou ganhando muito destaque e permanece ganhando destaque até o final. Não sei, eu acho que a narrativa dele é meio estranha, que ele dá uns saltos do nada e aí ficou um pouco perdido e aí ele muda o foco da narrativa do nada. Acho que ele tá um pouco perdido. Ele tá muito artístico e pouco objetivo aqui. Até a evolução foi meio artificial. Não foi aquela evolução tão gradual que não foi Koku no Hito. Não tá igual Koku no Hito, infelizmente. Não. E que mais? Eu terminei a temporada de Flash, que terminou essa semana. Eu vi 2 episódios de Horace and Pete. Não gostou, aposto. Gostei. É muito bom, né, cara? Tô curioso pra continuar vendo como que vai seguir. Porra. Ele é uma coisa meio desconfortável, né? Muito. Você assiste, você fica meio desconfortável, porque tem uns silêncios constrangedores, umas conversas de merda. Caralho, que bosta de conversa. Não é comédia, né? Isso, não é. Tem uns momentos que você ri, mas é tipo um riso involuntário, praticamente. Eu vou falar pra você, vai pro o 3º episódio, é possivelmente o melhor da série. Você fala isso. Falaram isso, já ouvi falando por aí. É que não deu tempo de ver. Eu tô vendo com a Dai, então agora é só semana que vem. Tá. É bom, cara, eu gosto muito de Horrors and Pete. Não consumi muita coisa. Eu tô jogando... Lembra que semana passada eu comentei de Stellaris e que eu não gosto que tem, tipo, os impérios e tal, que vão me atacando. Então eu resolvi jogar um pouquinho de um jogo mais só de construção mesmo, que é City Skylines. Que acho que é do ano passado, que falam que é que nem Sin City, né? Só que, tipo, Sin City, o novo foi cagado, e aí esse City Skyline foi bom. Gostando, cara, gosto muito. Gosto muito de construir a cidade de boa ali. E no final das contas é bem diferente de Sin City. Todas as mecânicas e tal. Então é um jogo que eu recomendo fortemente, mesmo pra quem já jogou e quer algo meio diferente, eu recomendo. Tá na minha wishlist já faz algum tempo já. Tô esperando uma promoção boa. Jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu. Recomendação da semana é minha, Estranho. E o mangá que eu vou recomendar agora não tem nada a ver com Vinland Saga. Ok. Maravilha. Nada impede. Só tem 3 capítulos lançados. É baseado numa novel. O nome em japonês é Kumu Desuga Nanika, que foi traduzido pra... Nossa, So I'm a Spider, what about it? Então, eu sou uma aranha, qual é o problema? Alguma coisa assim, né? No começo do mangá você tem uma sinopse sobre um grupo de alunos que estão fazendo uma excursão, mas logo em seguida já passa pra esse mundo estilo RPG. É tipo o universo RPG que nem tá na moda hoje em dia, né? Só que o twist aqui é que você acompanha uma personagem principal e ela foi parar no corpo desse mundo de RPG, no corpo de uma aranha. Tipo uma aranha, tipo, monstro primeiro nível, assim, sabe? Sim. Eu quero falar que é tipo um twist no conceito desse mundo de RPG e tal, principalmente se você for ver obras como que fazem sucesso, tipo Sword Art Online e essas porcarias, você sempre acompanha um herói forte assim, que tipo, consegue vencer todo mundo, o cara é fodão desde o começo e tal, pra pessoa meio que poder se autorrealizar nele. E aqui você tem tipo essa menina que foi parar no corpo de uma aranha de primeiro nível e tenta meio que, e pelo menos esses 3 primeiros capítulos, é só a história dela tentando sobreviver, mesmo nesse mundo. E não é só o mundo do RPG fantasioso, é tipo um jogo mesmo. Então a aranha meio que usa dos conceitos de jogo, tipo analisar itens, esse tipo de coisa, e vai em muitos detalhes assim, tipo, de como se fosse um jogo da vida real mesmo. É muito interessante. Só tem 3 primeiros capítulos, eu não sei se saiu mais, mas não tem um scan muito dedicado no momento. Mas é muito interessante, tão interessante que eu terminei de ler os 3 primeiros capítulos e eu fui atrás de ler um pouquinho da novel, porque o conceito é tão, tipo, legal e bem escrito que eu tive que ir um pouquinho a mais. Eu não continuei a ler muito porque não é muito minha pegada, mas eu só quero falar que é tão legal assim. Eu não quero falar que é uma desconstrução. Seja um twist interessante, pelo menos. Um twist muito interessante no... Interessante. Eu não lembro de você ter comentado disso. Eu não tô muito lembrado disso, se foi recomendado ou não. Acho que passou batido por mim. Acho que eu comentei de passagem só uma vez com vocês, mas agora não faz muito tempo saiu mais um capítulo, eu reli tudo e é bem legal
mesmo esse mangá. Vou dar uma olhada. 3 capítulos, pô. Vale a pena. Pôs na lista aqui já. Maravilha, cara. A recomendação da semana é essa, então. Eu sou uma aranha, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? E até semana que vem, cara. Até semana que vem.